Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, bem-vindos amigos, esse é o programa Diálogos, todas as sextas-feiras um novo conteúdo para você a partir das 20 horas, um conteúdo novo aqui no nosso YouTube da Seitianoye do Brasil. Hoje o assunto é transcender o senso comum. O senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado metodicamente, analisado metodicamente. Geralmente, o conhecimento de senso comum, ele está presente no nosso cotidiano, é passado de geração para geração, é um movimento, às vezes, de repetição cultural. E a gente pode afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou a sua invalidade. Hoje, nós temos aqui uma roda de amigos preletores da Seitianoye para a gente conversar sobre esse assunto. Quero que vocês conheçam esses nossos amigos. Preletor Mário Gabriel França Silva, bem-vindo, preletor. Muito obrigado a todos. Preletor Plínio Yoshio Subinoshita, muito obrigado, bem-vindo, preletor. Muito obrigado. E a preletora querida Verônica Oliveira Santos Ferreira. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada, com muita honra e gratidão que participo desse Diálogos. Muito obrigada. Eu sou a preletora Yara Colombo, vou estar mediando aqui essa conversa e queria começar perguntando para o preletor Mário Gabriel. Esse conceito que a gente trouxe aqui de senso comum, trocado em miúdos, o senso comum é o quê, preletor Mário Gabriel? Bom, na realidade, o senso comum é a soma dos nossos costumes, né? Não exclusivamente nossos como pessoas individual, mas que a sociedade ela vem criando ao longo do tempo. E isso determinou na cultura, por exemplo, do nosso país, do Brasil, do nosso continente, América do Sul. Se vocês forem, claro, eu imagino que todos vocês já devem ter percebido ou alguma vez visto na TV ou numa viagem para alguma região longínqua daqui do Brasil, como é diferente o estilo de vida das pessoas. E o Brasil tem algo extraordinário, que é um país continental. Então, nós podemos também perceber essa mudança desse senso comum, ou essa forma de vida das pessoas, que varia de região para região. Então, os nossos costumes, que são criados pelas nossas experiências, pela nossa história de vida, pelas circunstâncias que atravessamos como sociedade, como indivíduo e como sociedade, eles vão juntando, nós vamos
tomando resoluções, acreditando isso aqui é dessa maneira, é dessa forma, aqui funciona assim, né? E aí, bom, isso se torna depois como se fosse algo, uma lei, mas como bem a preletora Yara falou, não tem nada que comprove, né, que é assim. Né? Quando a gente vê, o senso comum não somente acontece em sociedade, embora provavelmente a gente vai falar um pouco desse senso comum de uma maneira mais macro, mas a família também tem um senso comum. Pensando ainda no conceito de senso comum, não sei se o preletor Plínio ou a preletora Verônica querem acrescentar, porque eu já quero começar aí com uma primeira pergunta, já. Eu queria acrescentar uma pergunta, viu? O preletor Mário Gabriel é muito estudioso. E ele falou em vida, né? Ele falou, quando falou de senso comum, falou de experiência de vida, mas isso inclui também vidas passadas, preletor Mário Gabriel? Poxa, que pergunta profunda, preletor Plínio. Olha, tem bastante sentido, né? Se tem, a sua pergunta, ela tem, embora seja algo que a gente não tem também, de fato, como comprovar isso, mas percebe como tem muita semelhança nos nossos costumes e que, às vezes, essa semelhança ela já acontece desde eternidade. Então, tem muito sentido que o senhor está falando, Plínio, porque semelhante atrai semelhante, né? Então, eu não posso falar e afirmar sim, né? De fato, porque é algo que a gente carece de métodos para comprovar, mas que tem sentido, tem. Não é? Porque o público da Seichonoye, não é assim, eu tenho muitos amigos, assim como eu mesmo, eu sou, meus antepassados são de origem asiática, vindos do Japão, né? E aí, nesse estudo, eu fiquei imaginando como é que é o meu senso comum, né? Da onde vem o meu senso comum? Daí a pergunta. Mas muito obrigado. Preletora Verônica. Então, o senso comum suscita o equilíbrio, né, entre os elementos racionais e irracionais ou emocionais presentes, né, em todos os seres humanos, né? Então, está no meio de nós. Agora, pergunta que não quer calar, e aí vamos para o preletor Plínio, que trouxe uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora para o preletor Plínio. Isso mesmo. A gente pode confiar no senso comum? Essa é uma boa pergunta, né? Porque em boa parte da nossa vida, se a gente for ver, a gente não teve nem tempo de confiar, de pensar se é uma coisa confiável ou não, né? Principalmente hoje, que a gente está ou na frente da televisão, ou na frente do computador, ou segurando o celular, né? E aí a gente tem um monte de coisa acontecendo e vindo. E tem coisa que eles falam bastante, e tem coisas que eles não falam, até omitem, né? E tem coisas que eles falam, mas com o olhar deles, né? E por isso eu achei esse tema de hoje um estudo muito importante, né? Porque depois dessa sua pergunta, eu vou começar a pensar melhor, né? Se isso é uma coisa que eu devo considerar na minha decisão pessoal ou não, não é? É realmente uma pergunta muito pertinente. Muito obrigado. Preletora, a gente tem que deixar muito definido, e foi isso que eu fiz na minha vida, entre a criação de Deus, não é? E o fenômeno, que é a criação e o manifestar. Tá? Então, tudo aquilo que se manifesta, que não é criação de Deus, então a gente não pode confiar. Essa é a minha opinião. Ela é fatível de erros, né? Na realidade, o senso comum, ele pertence ao mundo que eu consigo captar com sentidos físicos. O senso, ele faz parte dos sentidos físicos, né? Então, aquilo que eu capto é a projeção, não é nem a origem das coisas, né, de como elas de fato aconteceram. O senso comum, ele não está
não pertence nem, ao meu entender, nem ao campo mental, né? Porque o campo mental antecedeu tudo isso. Então, a gente poderia dividir a nossa existência. Pessoal, eu vou falar uma coisa assim que é da minha maneira, tá? Então, em 3 etapas ou 3 níveis. Aquilo que eu capto com os sentidos físicos, aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto, as emoções que eu tenho, os sentimentos que eu desenvolvo neste mundo, de acordo com as circunstâncias, aquilo que faz parte do plano mental, que se mistura também com esse campo material, com aquilo que eu sinto também, com aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu mencionei nesse campo físico, mas existe um outro mundo, e que ele é o verdadeiro, que não é nem o mental, não é nem aquilo que eu capto com sentidos físicos, que é o mundo de Deus, ou o mundo da sabedoria infinita, ou o mundo do amor infinito. Por isso que você confiar cegamente naquilo que você capta, naquilo que você percebe, abre meu olho, porque você pode cair num tremendo de um engano, porque na realidade aquilo que está se projetando não é a verdade, não é aquilo que é sólido, não é aquilo que foi criado por Deus. É aí que, Pletoriara, que reside vamos lá, entre aspas, o perigo, né? É uma forma de falar, né? Porque talvez não seja correto nem falar assim, mas que aí que reside o equívoco de muitas pessoas, né? Se deixar levar pela opinião ou pelo senso comum, sendo que algo que não é totalmente verdadeiro. Mais para frente eu quero trazer para vocês um exemplo no campo científico, que eu acho que é bastante interessante para isso, mas vou deixar rolar aí o programa. Vamos continuar, então, conversando aqui um pouco. Eu estava ouvindo vocês, estava lembrando que o Leitor Mário Gabriel estava falando a respeito desses campos, né? Eu lembrei, tem uma passagem do A Verdade, volume 10, se eu não me engano, que fala exatamente dessa questão até chegar na sabedoria, né? E na realidade são vários campos, né? Vários. Recentemente eu estava ouvindo um amigo preletor falando numa mensagem para a gente, e ele falava realmente que a gente tem que avançar desse mental para a sabedoria de Deus, e é importante. Aí eu fiquei pensando agora, te ouvindo, e aí quero trazer essa reflexão aqui para a pauta. Será que as pessoas que usam o senso comum, e às vezes não pensam nem que é o senso comum, só vai, né? Só segue o fluxo, isso reflete uma visão de mundo, a sua cosmovisão mais materialista, mais imediatista, e aí precisaria avançar um pouquinho dessa convicção dessa cosmovisão materialista para algo maior? Você acha que é isso, Gabriel, Preletor Gabriel? Sim, com certeza. Enquanto você se deixa levar pelo senso comum, você está vivendo no mundo com normas, né, ditadas por esse senso que foi criado. Você vai viver, se você opta por viver nesse tipo de mundo, é um mundo muito relativo, você vai estar sempre tendo que se encaixar nesse senso comum. Mas existe um mundo muito mais livre. Esse sair desse senso comum, o transcender, eu gosto de utilizar a palavra transcender, que eu acredito que seja o ideal. O transcender o senso comum é exatamente você pular dessa visão materialista ou mais mundana e você estabelecer um contato direto com Deus. Porque, como falei um tempinho atrás, é exatamente isso que existe de verdade. E tem muitas coisas, geralmente as pessoas falam assim, mas será que essa ideia de Deus também não faz parte do senso comum? Bom, sim, de certa maneira, sim. Né? Mas, e às vezes nós procuramos. O grande detalhe está que o senso comum, ele procura evidências, ele procura provas, e no mundo de Deus, dificilmente você vai encontrar provas neste mundo fenomênico aqui. Você vê transformações, você vê mudança na vida das pessoas quando elas mergulham nesse mundo de Deus, que na realidade é mergulhar dentro de si mesmo. Então, transcender o senso comum é aquilo que tornará você uma pessoa extremamente mais livre e que faz com que muitas vezes aconteçam na nossa vida situações consideradas milagres, ou outros que talvez não acreditam um tanto da religião, como um fato assim inesperado, obra de um acaso, mas que fugiu totalmente do senso comum. Né?
Então, por exemplo, curas que eram consideradas assim, não, isso aqui não vai existir, porque o senso comum, dentro da ciência médica, diz que isso é dessa maneira. Então, não tem chance. Ou mudanças de condição de vida de pessoas que nasceram ou passaram por uma situação deplorável econômica e que, de alguma maneira, eles conseguem dar uma guinada completa na sua vida que foge ao senso comum. O senso comum pertence à maioria. Quem faz parte do senso comum? A maioria. Então, quando um desses indivíduos foge ao senso comum, e aí, gente, olha só, veio na cabeça outra coisa. Todas as grandes transformações que aconteceram na humanidade nasceram, de fato, por pessoas que não estavam de acordo com alguma condição do senso comum, né? E descobriram algo ou transformaram a sociedade de alguma maneira, né? Mas nesse processo de transformação, essas pessoas muitas vezes foram criticadas. Mas quando ocorre essa transformação, a maioria também vai, né, atrás dessas pessoas, né? É isso, preletor Plínio? É assim mesmo? Eu acho que sim, não é? Esta conflito de opiniões, de ideias, né? Eu fiquei bem impressionado com assim a antevisão do mestre Masaharu Taniguchi, né? Eu estava lendo o livro Meditando sobre a Vida, e no prefácio o mestre parece que estava assim vivendo o mundo de hoje, né? Ele fala assim, em meio à conturbada situação mundial e aos problemas de âmbito nacional, as pessoas vivem na correria, indo de um lado a outro, e são arrastadas pelos acontecimentos do mundo à sua volta, e estão perdendo a noção de si próprias, né? Por causa desse senso comum, que chega a dividir um país, né? Metade pensando com um certo senso comum e a outra metade com outro, né? E fiquei mais impressionado ainda quando o mestre falou assim, né? Isso está acontecendo no Japão, né? Em 1960 e alguma coisa, né? Ele fala assim, em consequência, ocorrem choques de interesses entre pessoas e entre o país e o povo, entre diferentes grupos ou partidos, que muitas vezes acabam em ruptura, né? Então, voltando à sua pergunta, né, preletora Yara, o quanto o senso comum, não é, afeta a nossa vida, então, realmente é caso de refletir bastante, né, sobre o senso comum da humanidade, né? É isso mesmo, preletora Verônica? Refletir é o caminho? Sim, com certeza. Inclusive, nós estamos muito no exterior, não é? E a gente precisa aliás, muito no interior, e a gente precisa adentrar o nosso eu, não é? Precisamos refletir, e a nossa vida, ela é feita de hábitos, não é? Então, quando a gente acaba tendo esse envolvimento e também a influência da mente coletiva, porque ela também tem força sobre a nossa mente individual, não é isso? Então, o que é que acontece? É necessário transcender essa situação, sair do lado do materialismo e adentrar a este mundo de Deus, esse mundo criado por Deus. E confesso aos senhores que realmente não é fácil, não é? Por quê? Porque, como o preletor Mário Gabriel estava falando, a maioria, não é? Ou foi o preletor Mário ou foi o preletor Plínio, a maioria está voltada muito para o materialismo. Então, é preciso buscar a espiritualidade, até porque nós sabemos que nós somos seres espirituais e não seres carnais. Aí é onde eu observo a nossa responsabilidade, né, como preletores da Seitianoye, adeptos e divulgadores, a divulgar esse ensinamento, porque essas pessoas não estão tendo direcionamento na proporção que estão aí voltados para o materialismo. Tá? Que legal pensar nisso, né? Tem um capítulo exatamente no livro A Verdade, volume 8, Transcender o Senso Comum,
que dá pano de fundo aqui, né, para a nossa conversa. E justamente nesse livro tem uma frase, vou ler aqui: somente o ensinamento que transcende o senso comum é capaz de salvar a humanidade. A leitora trouxe aí essa questão, então aproveita e continua aí cada um pode também contribuir. O que quer dizer isso, preletora? Na realidade, assim, como no início eu falei que esse senso comum não é somente macro, mas também pode também ser interpretado como algo mais micro, ou seja, algo mais familiar ou algo mais regional, né? Tem situações na nossa vida que a gente já pensa, já por si, que não vai dar certo. Não vai dar certo porque ninguém conseguiu, não vai dar certo porque eu faço parte da maioria, né? E a maioria sempre teve essa condição de vida. Não vai dar certo sair de tal situação por tal e tal motivo. Isso que diz que não vai dar certo, ele faz parte do senso comum. Então, quando nós falamos em evolução, em transcender, estamos falando em não somente você mudar a sua condição externa, material, estamos falando de um crescimento comportamental. E esse crescimento comportamental, ele tem que vir com uma descoberta da nossa verdadeira origem. Então, não há uma transformação sem eu descobrir, sem eu perceber, muitas vezes, ou graças a Deus, né, que nós temos, por exemplo, a Saint-Honoré, que já nos dá as coisas mais masticadinhos, né? Que, como a doutora Yara estava falando, né, a verdade faz parte de uma coleção, a Verdade, volume 8, que fala sobre transcender o senso comum, é muito mais fácil, assim, né? Então, aproveite as ferramentas que você tem por aí. Às vezes a gente pensa assim, onde está Deus, né? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus criou tudo e virou as costas e esse pessoal não tem mais jeito, né? Deixa eu sair daqui. Mas, na realidade, não. As ferramentas estão constantemente, né, através de gestos de bondade de outras pessoas, através de um sorriso de conhecidos ou desconhecidos, através do amor do pai, através do amor da mãe, através de pessoas que vieram já com missões extremamente grandiosas de movimentar grande número de pessoas, como Masaharu Taniguchi, fundador da Saint-Honoré. Então, aqui, aí não posso falar assim que Deus está aqui, mas aqui está o caminho, né? Aqui está apontando o caminho. Se você se encontra numa situação onde o senso comum diz que não tem jeito, Deus já te deu as ferramentas. Não coloque a ferramenta embaixo do braço e depois fica falando onde que está Deus. Você que está com a ferramenta embaixo do braço. Então, transcender esse senso comum... Bom, se você falar assim, mas não é fácil, eu concordo com você. Talvez não seja tão fácil assim. Mas aí que vem a Seichonet e fala assim, faz a meditação Shinsokan, faça a leitura da Sutra Sagrada, seja mais amoroso, seja mais, não sei, esperançoso, mais otimista, leia os livros, crie uma rotina diária no seu dia, e a parte dessa rotina diária que seja 100% para o seu crescimento espiritual. Você vai perceber que, pouco a pouco, você vai distinguir aquilo que faz parte do senso comum, e que tem bons princípios, e que é bom, porque nem tudo aquilo que faz parte do senso comum é errado, okay? Afinal de contas, a nossa origem é de filho de Deus, e nós também transparecemos neste mundo a nossa essência, a nossa imagem verdadeira. Quando essa essência ela fica meia turba, não a essência que fica turba, mas essa cortina mental não permite que a essência se manifeste de maneira correta, aí criamos ideias, modelos mentais equivocados, que com a repetição disso se torna um senso comum. Então, transcender é você ver-se a si mesmo como filho de Deus, ver a todas as demais pessoas como filho de Deus, e não somente ver, mas viver, né? Não quero me alongar, mas o mestre, no livro A Verdade da Vida, volume 7, ele fala assim, se você está sofrendo por algo, e está difícil sair desse algo, primeiro, conheça a verdade. Então, vocês que estão nos assistindo aqui estão conhecendo a verdade. Segundo, profundize a verdade nas camadas mais profundas da sua mente. Estude. Pratique a meditação Shinsokan, leia a Sutra Sagrada. E o terceiro passo, viva no seu cotidiano a verdade. Aí você se tornará aquela pessoa que transcende o senso comum. Vamos lá, então, conhecer
estudar e praticar. É isso. Conhecer, Pense, estudar e praticar. Deixa. Essa é a receita, vai lá, é básico, né? É a receita para tudo. Para tudo faz na nossa parte. vida, segue esses 3 princípios. Então, eu concordo assim plenamente, porque eu digo, eu confesso que vivi, né? Há 30 anos atrás, eu tinha o desejo da alma de manifestar, que não sabia o que era manifestar, mas de ser feliz. E exatamente no dia 21 de março de 92, eu tive a oportunidade de adquirir este livro, A Chave da Vida Feliz, que essa é a roupagem nova, mas eu tenho, que é uma relíquia, né, para mim. Então, eu tive a oportunidade dessa ferramenta e o que me chamou a atenção foi exatamente, se pretende melhorar o seu destino, basta mudar para melhor o seu pensamento, né? Então, toda a solução está dentro de nós. E Deus, ele já nos deu tudo. É tão sábio que ele nos deu exatamente o livre arbítrio, né? Então, ninguém é responsável. E eu segurei e há 30 anos continuo e digo como se fosse a primeira vez. Porque eu sou muito grata a Deus por estar nesse ensinamento. Feliz. Que lindo ouvir. Obrigada, preletora. Não é lindo, preletor Plínio? Muito lindo, muito lindo. Eu estava ouvindo vocês e estava me lembrando, né, que, bom, antes da pandemia, né, todos os anos eu reservava aí uma semana, ou 2, né, uma para participar do seminário de preletores na Academia de Ibiúna, né, que acontecia todos os anos no mês de junho. E reservava também uma semana para um seminário de homens, né, chamado Seminário do Sucesso. E logo no início do seminário, né, de manhã, a gente fazia o treino do riso, né? E ouvindo vocês, eu pensei, poxa, como aquilo é importante, né? Porque para a gente viver no meio do senso comum, a gente precisa preparar nossa mente para saber separar o trigo do joio na cesta do senso comum, não é? E uma das formas importantes de preparar a mente é estar com o espírito alegre, né? Feliz, né? Filtrando, né? Aquilo que ilumina a nossa vida, né? Então, eu acho que para transcender o senso comum, esse estado de espírito de alegria, né, é muito importante. Vocês não acham? Olha, bem fato. Então, estamos resumindo aqui. Então, a gente conhece, estuda, pratica e mantém essa atmosfera da alegria. Isso é bem importante. Aí vou puxar aqui o que os senhores falaram. O pretor Mário Gabriel começou a falar do crescimento. Muitas vezes a gente fala em crescimento e crescimento está muito associado para algumas pessoas à evolução. A evolução do pensamento, a evolução da sociedade, a evolução. E esse senso de alegria, né, essa boa atmosfera, muitas vezes não acontece nas casas. Por quê? Olha só, aí são conflitos de gerações, é assim que o povo fala, né? O filho está ouvindo uma música, o pai vai lá e fala, mas o que é isso que você está ouvindo? Isso não é música. Música era o que eu ouvia no meu tempo, né? E, por outro lado, também tem quem pense, né, que o novo, só o novo é a evolução. Para o jovem, aquilo que é novo é o que evolui, aquilo do passado não é bacana. Então, a gente parece que é levado em massa a acreditar em alguns valores. E aí, esse pensamento da massa que a gente está chamando do senso comum. E aí vem a pergunta, vou começar aqui com o preletor Plínio. Preletor Plínio, é possível que a gente afirme que todo novo pensamento é evolução? Só novo pensamento é evolução? Nem tudo que é novo é bom, não é? Mas também não podemos dizer que nada do que é novo é bom.
Então, por isso que aquilo que vocês falaram antes é importante, é estudar para poder filtrar aquilo que, embora seja novo, seja bom, né? E, ao mesmo tempo, não perder aquilo que é velho, que continua sendo bom. Não é porque aquilo que é bom sempre vai ser bom, não é? Sempre vai continuar sendo bom. Isso é o que a gente aprende, né? No ensinamento da verdade da vida, né? A verdade nunca deixa de ser atual, a verdade nunca deixa de ser correta. Ela né? transcende a antiguidade e a novidade, né? Isso. Por isso que eu fico o dia todo falando assim para mim mesmo. Não sei se vocês já escutaram falar isso. Assim, aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Não é? Uma vez, numa palestra, o preletor está falando assim, olha, logo de manhã vocês façam essa meditação, né? Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira, né? Mas não saia dele, continue o dia todo, não é? Com esse pensamento. Doutora Yara e demais colegas, no livro, eu li algo aqui no livro, colocado como livro-texto, na verdade, volume 8, que de fato me fez pensar, eu não tinha pensado por esse lado, né? Mas aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, Jesus Cristo foi crucificado após se declarar filho de Deus, porque sua afirmação transgredia o senso comum da época. Olha só, eu quero pegar o gancho dessa evolução. Né? Hoje você falar, eu sou filho de Deus, claro, existem vários níveis de compreensão do que é ser filho de Deus, mas as pessoas já não vão olhar para você tão desconfiados e ninguém vai crucificar você. Né? Mas naquela época, o senso comum falava que isso era uma blasfêmia. Né? Como alguém pode se dizer que é filho de Deus? E, em consequência disso, né, foi crucificado. Então, só que houve, né, esse grande Messias, Jesus Cristo, que veio de fato com uma missão extraordinária. Toda essa experiência e o ensinamento dele fez com que a humanidade, não diria como um todo, mas grande parte da humanidade evoluísse, né? Pouco a pouco. Claro que aí entra muito a nossa interpretação e até a própria interpretação desses textos da verdade antigos, eles vão crescendo. Eles podem ser interpretados de maneira equivocada, mas eles vão evoluindo. Mas graças àquela pessoa que naquela época transcendeu o senso comum, ou seja, ele afirmou algo que transcendia o senso comum. Lamentavelmente, foi crucificado por isso. Mas hoje em dia, uma prova dessa evolução da humanidade não é tão incomum ou não é tão reprovado que a sociedade diga, não, eu não sou filho de Deus. Como eu falei no início também, um pouco instante atrás, né? Existem várias compreensões do que é ser filho de Deus, mas é mais aceito, não é verdade? Então, isso é prova de que houve essa evolução. Eu falei no início para vocês, vou contar não vou contar em detalhes, mas se vocês procurarem Miguel Nicolelli, é um cientista famosíssimo, né, na área da neurociência, ele criou, com toda a sua equipe, ele consegue demonstrar, através de uma criação dele, de um invento dele, que o comportamento, ele influencia no corpo. Gente, estou falando de ciência, não estou falando de espiritualidade, né, de Sechonoye, enfim, que também é espiritualidade, mas ele criou ele chama de exoesqueleto, onde pessoas com problemas graves, com lesões graves na coluna cervical, né, que faz parte do nosso sistema nervoso, e faz com que essas lesões causem problemas como ficar paralítico ou tetraplégico. Ele conseguiu demonstrar que, através de bastante treino e utilizando essa maquinária que ele criou, que capta, na realidade, essa maquinária, ela capta o pensamento,
através da eletricidade produzida pelos neurônios. Então, ela capta, ela codifica que a pessoa quer dar um passo, quer levantar uma mão, e esse equipamento que está por detrás da pessoa executa esses movimentos. Isso é transcender o senso comum. Então, a ciência também, pouco a pouco, ela vai transcendendo o senso comum. E olha, e é muito interessante essa vivência e experiência dele, porque todas as pessoas, ele fez um teste na 2014 para a Copa do Mundo, enfim, as pessoas que participaram dessa experiência, 8 pessoas, 8 brasileiros e brasileiras, todas, mesmo após terminada a Copa, mesmo sem o equipamento, conseguiram melhoras, né? Sistemas viscerais começaram a melhorar, pessoas que não tinham mais sensibilidade nas extremidades começaram a ter sensibilidade, comportamento. Então, olha como a ciência também vai evoluindo, e hoje é provado cientificamente que o comportamento interfere no nosso sistema, no nosso organismo. Ele é capaz de fazer com que o sistema imunológico fique muito mais forte ou que fique débil, dependendo do nosso comportamento, das nossas crenças. Isso é também transcender o senso comum, que até pouco tempo atrás, questão de 30, 50 anos atrás, falava isso é impossível. Isso não acontece assim. Que interessante, né, leitora Verônica? Muito interessante. E aqui, dando continuidade, né, essa leitura do livro A Verdade, volume 8, eu gostaria de complementar aqui. E na atualidade, o ensinamento de que o homem é filho de Deus está se propagando para o mundo todo através da Seite Onoye, segundo a qual são filhos de Deus todos os homens, e não apenas Jesus Cristo, né? E como pensa a maioria dos cristãos. A Seite Onoye contraria o senso comum dos cristãos, mas não se pode negar que a humanidade está sendo orientada para o bem e salva através do ensinamento. A Seite Onoye, na atualidade, transcendendo o senso comum, né? É uma grande alegria fazermos partes, né? E o amigo que está chegando agora para a Seite Onoye, né? Seja bem-vindo, fique com a gente aqui no nosso canal, tem muito conteúdo legal para você conhecer o que foi explicado aqui, meditação Shinsokan. A gente passou pelo assunto aqui, mas você pode procurar aqui no nosso canal a palestra sobre o assunto e até a condução da própria prática, e outros assuntos você vai encontrar aqui também. Então, você está chegando hoje aqui com a gente, seja muito bem-vindo, e os amigos que já são cadeira cativa aqui na Seite Onoye, é só continuar estudando. Vamos voltar aqui à nossa conversa e pensar no seguinte, a gente está falando do ensinamento da Seite Onoye até. Eu também sou uma pessoa antiga, entre aspas, né? Vintage é mais bonito, do ensinamento. Eu tenho 49 anos hoje, né? Em 2022, e eu conheci a Seite Onoye com 6 anos. Mas muitas coisas na formalidade da Seite Onoye, elas são diferentes lá de trás, né? E aí eu fico pensando, talvez a pessoa que também está na Seite Onoye há bastante tempo, vai e volta, ainda não entendeu muito bem. A verdade, ela muda. Porque o que eu fazia quando eu cheguei na Seite Onoye, talvez muitas coisas eu não faça mais de alguma forma. Mas a verdade muda. As pessoas falam, quando muda, é ruim. É um senso comum, né? É um rótulo que se dá. E aí as pessoas parecem que perdem a fé naquilo que fica mudando. Então, vamos entender isso bem direitinho, preletor Gabriel? Pode ajudar nossos amigos a entenderem essa questão? A verdade muda, não muda? O que é isso? Ajudar, né? A verdade, ela em si, a verdade verdadeira, ela não muda. Na Seite Onoye, nós utilizamos uma analogia criada pelo Supremo Presidente atual da Seite Onoye, Masanobu Taniguchi, que ele fala a verdade do ovo frito, né? Porque, na realidade, é somente pelo desenho, né? Dessa analogia, procurando explicar. Se você imagina um ovo frito, né? Que, por sinal, eu gosto muito de comer ovo frito com pão, né? Um pouquinho de sal e pimenta. Se você imagina um ovo frito, imaginando a Shema como sendo a verdade, ela sempre será a verdade.
Agora, a outra parte que rodeia, claro, ela é a parte periférica dessa verdade. E essa parte periférica da verdade, ela muda, sim. Mas não quer dizer que a verdade mude. A verdade, ela é imutável. Agora, a parte periférica, a forma de expressão, os mecanismos que utilizamos, isso vai muito de acordo com a região, com o povo, com a localização, com a necessidade daquele momento. Hoje em dia, onde vivemos momentos assim gritantes, fenomenicamente gritantes, no sentido mais negativo, né? No sentido totalmente negativo, como queira Deus que quando esse programa for exibido, a guerra entre Rússia e Ucrânia tenha acabado, mas, bom, no momento agora não tem muito, assim, parece que isso ainda vai continuar, mas se nós vemos também outro grave problema, que a maneira como o ser humano trata o meio ambiente, algumas pessoas falam assim, a Sechonoye está mudando a verdade, né? Agora a Sechonoye ela está falando de paz, agora a Sechonoye está falando de meio ambiente. Na realidade, a Sechonoye está falando da verdade. Quando a gente fala que todos somos filhos de Deus, é meramente uma forma de expressão. Porque quando nós utilizamos palavras, estamos rotulando. Então, nós somos filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus. Os outros seres vivos não são. Sim, também. Na realidade, todos nós pertencemos a uma única vida. Então, é natural que aquilo que a minha forma de interpretar, a minha forma de comunicar, a minha forma de relacionar com todos esses seres vivos, ele vai gerar uma consequência. Então, aquilo que é o externo volta imediatamente para mim. A verdade diz que todos somos filhos de Deus. A verdade diz que todos viemos de uma única existência. Mas, se essa parte periférica não vê essa verdade, não interpreta essa verdade de maneira correta e adota um estilo de vida contrário à verdade, como consequência daquilo que eu expresso, vai se manifestar no meu mundo como dizendo, olha só o que está acontecendo, olha só como você está se comportando, olha só, você precisa transcender. É somente isso, viu? Aquilo que está se projetando é uma maneira de você vislumbrar na sua frente a projeção do seu comportamento. Mas a verdade sempre dirá, todos somos parte de uma única vida, todos somos parte dessa criação de Deus. Quando a gente se volta para essa verdade, aí tudo aquilo que, por acaso, não estava se projetando de uma maneira correta, que trazia felicidade, deixa de ser. A vida por si, ela sempre vai empurrar, né, as coisas para que tudo volte ao natural. Empurrar é uma maneira um pouco grosseira de falar, né? Mas a vida sempre vai fazer uma forcinha para que o natural, ou seja, todos somos unos, se projete também nesse mundo fenômeno. Vamos usar impulsionar, então? Pá. Impulsionar melhor, né? Perdão, desculpa aí. Não, é só para colaborar aqui. Não sei, Leitor Plínio, gostaria de contribuir aqui também. Eu achei bem interessante esse seu comentário, viu, Mário Gabriel? Porque muitas vezes, né, na vida da gente se projeta coisas, né, no dia a dia, e aí tem um senso comum da minha sogra, sabe? A mãe da minha esposa, então, quando a gente comenta que projetou, aconteceu alguma coisa hoje com a gente, né? Ela imediatamente fala assim, acho que é para você aprender alguma coisa, né? E é isso mesmo, né, professora Verônica? Sim, com certeza. Tudo que vem a nós, realmente, nós temos que tirar um grande aprendizado, né? Porque a verdade, ela flui eternamente. Então, uma das coisas que me deu um norte quando eu adentrei na Sechonoye foi exatamente participar dos módulos de estudo, não é? Porque aí você tem contato direto com o ensinamento através do estudo, através da leitura, não é?
E as práticas que você passa a ter conhecimento, aí você vai praticar, e isso traz uma alegria na alma e você acaba vivendo de modo natural, mesmo que seja por algum momento, né? Porque aí você vai mudando os hábitos e você passa a vivenciar essa alegria da alma, né? Que é essa verdadeira liberdade, né? É verdade. Eu me lembro que uma vez assisti uma aula da preletora Yara e o tema dela era Quem sou eu? Quem sou eu, né? Porque a primeira coisa que a gente aprende no módulo de estudo é exatamente isso, quem sou eu, né? Eu sou filho, todo mundo é filho de Deus, todo homem é filho de Deus, né? Então me lembrei dessa aula, viu, preletora Yara aí, até ontem mesmo, refletindo um pouco sobre esse quem sou eu, né? Eu li uma citação do mestre Masaharu Taniguchi, né? Aí que eu digo que, puxa vida, eu fico impressionado como ele anteviu muitas coisas deste mundo, né? Ele fala assim que, deixa eu ver aqui para falar certinho, de nada adianta os povos pregarem a democracia, cujo princípio é o respeito ao ser humano, se não consideram a questão fundamental. Qual é a natureza verdadeira do ser humano? Não é? Acho que isso, uma resposta a essa pergunta, uma reflexão sobre essa pergunta, mostra o caminho de como transcender, não é? O senso comum. E abre porta para uma próxima pergunta aqui que eu queria fazer, pensando nas relações humanas, de verdade, né? Porque quando a gente pensa nas relações humanas, a gente tem na mente coletiva, no inconsciente da humanidade, aí algumas coisas, né? E algumas coisas que são complexas mesmo para as nossas relações. Vou falar de algumas coisas que são bem antigas e que às vezes ainda pairam. O lugar de mulher é na cozinha, você não vai conseguir isso, o homem manda aqui e a gente obedece, né? Tem umas coisas que a gente vai carregando aí que fazem parte da cultura da pessoa, daquela comunidade. E aqui a gente não está falando está certo, está errado, nada. A gente está fazendo uma avaliação e apontando o caminho a partir do ensinamento da Seiichi Anoye. Aí, será que nesse caso eu agi seguindo esse senso comum, principalmente em situações nesse viés que eu trouxe aí das relações humanas, a gente não leva a nossa sociedade, não leva a nossa família à degradação moral? Bela pergunta. Curioso, né? Que a ética surgiu ou se tornou mais em voga quando a moral passou a ser expressada. Há uma diferença, aliás, é um pouco difícil explicar o que é moral, o que é ética. Talvez seja mais fácil explicar o que é ética, porque a ética ela requer regras. Então, a moral não está escrita. Agora, a ética ela requer que você dite regras e acordos, compromissos. Então, por isso que, por exemplo, a Seiichi Anoye fala na nova civilização, no cidadão ético. Por quê? Porque são compromissos ditados, regras prescritas a serem seguidas em benefício do todo. Esse é um ponto importante da ética. A ética busca o benefício do todo, pelo menos de uma coletividade. A moral, ela, de fato, meio que se passou assim, né, a ser abandonada. Quanto mais as pessoas buscam ou vivem a sua vida pautadas nos prazeres. O prazer é uma emoção. No ponto de vista de criação divina, ela faz parte do indivíduo. Agora, o prazer, quando ele fica deturpado, quando passa a ser somente a minha felicidade e eu não tomo em consideração a felicidade do outro, esse prazer, ele começa a se deturpar. Como a emoção ela tem curto espaço de duração, a emoção tem essa característica, ela tem curto espaço de duração, o prazer também.
Então, o prazer, ele requer que eu esteja sempre alimentando ele. E aí chega um ponto que eu fico viciado nessa forma de vida, né? Eu preciso consumir cada vez mais, eu preciso chamar atenção cada vez mais, ou físico, ou por isso, por aquilo que eu tenho. E aí a moral, chega ao ponto que eu passo por cima da moral, né? Em prol do meu prazer, da minha satisfação. Então, de fato, a moral ela foi se deturpando e fez com que a gente vivesse. Estamos vivendo numa sociedade falida. A nossa civilização, a gente não pode falar que a nossa civilização é uma civilização boa, correta. Não, é uma civilização falida. Nós precisamos recriar essa civilização. Né? E está nas nossas mãos. Os nossos prazeres nos confundiram. Eles tornaram, ou criaram um senso comum pautados em prazeres equivocados. Volto a falar, o prazer é algo natural do indivíduo, mas quando esse prazer causa um mal-estar, um impacto negativo no meio ambiente, nas pessoas, em tudo, esse prazer está equivocado. E isso fez com que a moral, o senso de moralidade, ele se deturpasse com o passar do tempo. Aí eu falei, aí veio a ética, tentando vamos corrigir isso aqui, né? Vamos dar uma arrumadinha aqui, porque assim não vai dar certo. E a ética da imagem verdadeira diz, eu e o outro somos um, que é tudo que você está trazendo agora, certo? Exatamente. E é isso que faz com que a gente transcenda o senso comum. Porque quando você pensa, olha, o primeiro passo bem legal para você perceber a sua evolução é quando você pensa assim, eu vou levar, bom, aqui tem um copo, vou comprar esse copo aqui, que eu tanto gosto, né? Se eu comprar, de onde que ele vem? Que produtos foram utilizados? Esse produto que foi utilizado, de fato, ele agride ou não agride? Quanto agride um ambiente, quanto não agride um ambiente? Quantas pessoas se tornaram felizes ou infelizes? Quando você passa a ter esse pensamento, né, é prova de que você já está saindo do senso comum, do prazer exclusivo meu, para algo um pouco mais amplo. Então, parabéns, né? Você faz isso, parabéns. Né? Quando alguém, sei lá, te responde de uma maneira um pouco meio atravessada, e você pensa, poxa, talvez essa pessoa está passando por algum problema, né? Acordou num dia talvez não tão bom para ela, né? Eu não vou revidar. Né? Já é um bom passo. O melhor seria, né, você sanar aquela situação, não guardar nenhum ressentimento pela pessoa. Mas quando você já começa a sair desse eu pequeno e passa a ver o eu maior, é uma prova da evolução. Então, você está saindo dos prazeres que diz a sua vida, a sua individualidade, e você passa a se integrar com a vida de todas as pessoas. Preletora Verônica, e como a oração pode nos ajudar nesse processo todo? Então, eu estava aqui prestando atenção, né, à fala do preletor Mário Gabriel, e lembrei, né, que no livro A Verdade da Vida, né, volume 13, do mestre Masaharu Taniguchi, ele diz assim, a verdadeira finalidade do ser humano nesta vida consiste em manifestar neste mundo a vida de Deus, ou seja, viver de modo a manifestar Deus neste mundo. E eu lembro que há alguns anos atrás, a minha filha, ela se envolveu muito com o senso comum, na ideia de bebida, né, em busca dos prazeres, né? E ela estava bebendo muito. E dentro das minhas orações, eu busquei como eu posso ajudá-la de imediato, né? E aí veio a ideia, que assim eu até me emociono, mas veio a ideia, eu fui ajudada, né? Que na época eu não tinha essa condição financeira, a fazer a oração perpétua. E no dia que eu entreguei, né, foi feito, né, todo o trâmite, e no dia que eu fui entregá-la, aí ela pegou e disse, qualquer coisa hoje, ela chorou quando ela recebeu, e ela sempre diz assim, qualquer obstáculo na vida dela, ela diz assim, mãe, eu tenho oração perpétua, nada vai me acontecer. Eu acho lindo o jeito dela, sabe? E o meu objetivo é fazer oração perpétua para toda a família, que é a maior riqueza que a gente pode deixar, né? Então, além da oração perpétua, preletor Plínio, que outras orações a gente falou da meditação Shinsokan também, né?
de que forma outras orações também podem nos aprumar mentalmente, nos conectar com a sabedoria. Uhum. Há pouco tempo eu gravei aqui um depoimento meu sobre uma parte importante da minha vida, né, que foi uma reflexão sobre o passamento da minha primeira esposa, sabe? E eu tive 2 anos de muita reflexão, né? Todos os dias eu ficava refletindo, né? E principalmente quando lia o livro do mestre Masaharu Taniguchi, Nova Visão do Casamento, não é? E aí eu passei, bom, encurtando a história, eu encontrei, né, a outra alma gêmea 2 anos depois me casei, e a partir disso passei a fazer todo dia uma oração muito importante, né? Uma vez de manhã e uma vez à noite, né? Que é ficar frente a frente com essa nova alma gêmea e falar: querida, eu te amo. Né? Por quê? Porque o senso comum vai sendo muito influenciado, não é? Essa relação conjugal, a relação de esposo e esposa, é uma parte das mais importantes da moral do ser humano, não é? E muitas vezes os meios de comunicação exploram muito um lado, né, que banaliza os costumes, né? Então essa oração, querida, eu te amo, é muito importante. Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa e queria fazer uma rodada final pensando no seguinte: eu sinto aqui que os nossos amigos orientadores estudaram bastante, se prepararam para compartilhar e foi muito rico, abriu portas para novos estudos. Queria que compartilhassem com os amigos que nos acompanham aqui, começando pelo preletor Gabriel, aí vai o preletor Plínio e, por fim, a preletora Verônica. O que calou fundo no seu coração nesse estudo a respeito do transcender o senso comum, que gostaria de compartilhar aqui no finalzinho do programa com os nossos amigos? Muito obrigado, doutora Iana. Aquele trechinho que eu li sobre Jesus Cristo, ele me fez refletir bastante, né? Sobre foi crucificado após se declarar filho de Deus, ou seja, após ele declarar, transcender o senso comum, que na época falava que isso não existia. Ele me fez refletir sobre os meus apegos, né? Porque algo que causa infelicidade na vida das pessoas é o apego. Então, quando há infelicidade, é porque há apego a alguma coisa, a uma condição, ou aquilo que o senso comum diz, que estabelece isso aqui é felicidade, isso aqui não é felicidade, essa forma de vida é correta, essa outra forma de vida não é correta. Então, ela me fez refletir bastante sobre os meus apegos, né? Sobre as coisas que eu tenho que melhorar, sobre as coisas que eu tenho que transcender, sobre tudo aquilo que eu devo crescer e evoluir como filho de Deus que sou. E eu convido também, não sei se eu posso fazer isso, mas quem quiser me acompanhar nessa reflexão sobre que tipo de apegos que eu tenho, né, e estabelecer aí, quem sabe, uma estratégia para eliminar esses apegos, porque se há algo que está junto com o senso comum, é o apego, né? O que nos dificulta mudar o senso comum é o apego a uma condição de vida. E aí, bom, meus colegas perfeitamente nos deram algumas dicas de orações, né? As orações estão aí. O que eu gosto muito também de fazer, e sempre aconselhar as pessoas, acho que eu já mencionei, pegue o seu dia, estabeleça uma disciplina, eu vou acordar tal hora, vou fazer tal oração, depois eu vou pegar, vou ler 10 minutos, que seja, ou 15 ou meia hora de um livro, tantas páginas, né? Quando você faz algo em prol da sua felicidade, mas atenção,
sendo que essa felicidade beneficia outras pessoas, você vai ver como que você vai abandonando esse apego, você se torna mais maleável, você se permite perdoar, quem sabe se tem algum ressentimento com alguém que antes não se permitia para isso. Então, o que me fez refletir foi isso, esse estudo, e eu convido a todos também a reflexionarem sobre os apegos da vida. Obrigada, Preletor Gabriel. Preletor Obrigado. Plínio. Eu agradeço muito por esta oportunidade, né, de estar junto com vocês hoje, conversando um pouquinho. E para essa conversa eu refleti bastante, né, exatamente sobre o apego, viu, Preletor Mário Gabriel, né? Sim. E falando sobre senso comum, pensando muito nesse nosso mundo de competição, de busca sem preço pelo sucesso, né? E aí, uma reflexão sobre o apego, quando a gente busca o sucesso, né? Ao sentimento de culpa. Quando a gente busca o sucesso a qualquer preço, né? Qualquer coisinha traz qualquer errinho, pequeno errinho, traz um sentimento de culpa, né? E essa reflexão sobre essa frase do mestre, essa pergunta, qual é a natureza verdadeira do ser humano, né? Me fez voltar lá no passado, né? De quando eu pensava que um dos senso comum da humanidade é que a gente é pecador, né? Quando a gente transcende essa ideia, né? Então esse sentimento de culpa da gente é aliviado. Por isso que eu falei bastante do espírito alegre, do sentimento de alegria. Muito obrigado, viu, Preletora Yara? Muito obrigada, Preletor Plínio. Para fechar, Preletora Verônica. Muito obrigada. Eu gostaria de falar aqui, que eu acredito que até que já tenha sido falado, sobre as 3 práticas religiosas importantes da Seicho no Ie, que é a meditação Shinsokan, e gostaria de indicar o livreto, né, para quem ainda não tem conhecimento e quiser se aprofundar, explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, né? E também a leitura dos livros, das revistas, dos cantos em louvores, né? E aí eu queria fazer assim, uma apresentaçãozinha rápida, um caminho que eu segui e a gente pode seguir. Esse livro aqui, ele está falando exatamente base para uma vida feliz. Busque trabalhar dentro da sua família, no seu lar, a harmonia. E aí, com os seus familiares, vamos lá. Grandes sonhos, né? Vamos ter sonhos, nós não pagamos nada para ter sonhos. Então, vamos lá, sonhar. Eu sonho, viu? E realizo os meus sonhos. E, por último, eu gostaria de indicar do preletor, não é, Fernando Antônio Mendes Marque, siga reto sempre em frente, porque você estará exatamente no caminho certo, que é essa verdade, homem, filho de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, amigos, preletor Mário Gabriel, preletor Plínio, preletora Verônica, muito obrigado. Aos amigos que nos acompanharam nesse episódio do programa Diálogos, muito obrigado. Todas as sextas-feiras um conteúdo novo, uma roda nova, uma mesa nova de preletores, para a gente poder se aprofundar no ensinamento da Seicho no Ie. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com os amigos, compartilhe aí nos seus grupos. Se você não está inscrito no nosso canal, pode se inscrever também no nosso canal, acionar as notificações, porque todo dia tem um conteúdo novinho em folha para você. Ficamos por aqui e sexta-feira que vem tem mais diálogos. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado. Obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. O presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima.
Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!